lição foi lido, né, pelo irmão, Salmo 139, e tem muitos outros textos que falam a respeito, não especificamente de aborto, né? A Bíblia não tem estudo específico de aborto, suicídio, eutanásia, né? E sexualidade, mas ela dá o rumo, né? Dá rumo, tem texto muito claro sobre aborto, tem um direcionamento cristão que fala especificamente do tema, né? Não fala abertamente de aborto, mas fala da vida, né? Esse dom supremo que Deus nos concede, né? Como está o aborto no mundo, né? Existe um projeto de lei que está parado no Congresso para a liberalização do aborto. Ele foi introduzido no governo do Lula. O ex-presidente Lula, ele mandou para o Congresso um projeto de lei, acho que no primeiro mandato dele, não sei se foi 91, 95, em que liberava e descriminalizava o aborto em qualquer idade gestacional, né? Tirava esse item do Código Penal, da Constituição, e tentou, né? Tentou na calada da noite fazer uma votação, colocando lá na pauta. Porém, a bancada cristã, evangélica e católica também se levantou, travou a coisa e não foi para frente, né? Ficou engavetado. É como eu falei domingo passado. Tem projetos que estão há 10 anos, 20 anos, até 30 anos parado. Mas se chegar um abençoado lá e pôr na pauta, ele tem que ser avaliado, tem que ser estudado, né? Isso estão tentando fazer também, né? Tem o problema da homofobia, que estão tentando criminalizar, e existe a liberação do aborto. Eu acredito que no atual governo, que é muito conservador, eu acho muito difícil que passe essa lei. Até porque em plebiscito não, em estudos que os institutos de pesquisa fizeram, a maioria da população é contra a liberação do aborto. Até por isso que eles não fazem um plebiscito, porque vai ganhar de lavada, porque a população na sua maioria é contra a liberalização do aborto. Mas, irmãos, a gente não pode se enganar, pensar que vai acontecer do jeito que a gente acha. No mundo todo, a tendência é liberar o aborto. Nos Estados Unidos, que é um país de matriz evangélica, cristã, a maioria dos estados, o aborto é liberado em qualquer circunstância, né? Que dizer de outros países, Europa, a maioria. A China, então, o aborto é institucionalizado, né? Porque a população é muito grande, 1,5 bilhão quase. Então o governo instituiu aquela lei do filho único, né? Filho único, então quem tinha um segundo filho tinha que pagar uma multa muito cara, né? E a China é um país muito complexo, né? Essa lei ela caiu nas grandes cidades porque ninguém mais quer ter mais que um filho mesmo. Agora, nas comunidades rurais, o que existe é o seguinte: a cultura é de ter o maior número de filhos, 10, 12, quantos conseguirem. Por quê? Não tem previdência, não tem um sistema de saúde. O que acontece?
Essas pessoas, elas querem ter muitos filhos para cuidarem delas na velhice, porque não existe condições do Estado ter uma aposentadoria, um sistema de saúde. Enfim, não vamos nos enganar, uma hora o aborto vai ser legalizado aqui no Brasil. Não sei se neste governo, acredito que não, né? Porque a bancada evangélica cristã, ela trava, ela bloqueia esse tipo de iniciativa, né? Apesar de que está cheio de deputado safado, mesmo crente, hein? Inclusive alguns estão na cadeia, lá puxando uma cana. Mas, pelo menos para isso, eles votaram contra essa legislação, né? Onde e quando começa a vida? Né? Onde e quando começa a vida? Que é algo para se discutir, porque nós estamos analisando o aborto, que é a interrupção, né? A definição de aborto é a interrupção da gravidez até 12 semanas. Isso é uma definição, né, simples, né? O que diz os judeus antigos, né? Os judeus antigos, eles consideravam que a vida começava quando ela nascia e começava a respirar. Os judeus antigos pensavam dessa forma. O catolicismo, ele diz que na concepção dessa criança é que começa a vida, que é o mais próximo do que a gente pensa, do que pelo menos eu penso, né? O momento em que a célula masculina junta com a célula feminina, lá no meio da trompa, formando um embrião que não tem forma, não tem ossos, não tem nada, como diz o Salmo. Mas Deus estava olhando ali, né? É uma vida, é minha vida, vai me servir, né? Deus olhava dessa forma. Então, existe essa definição. Na concepção é o momento de se considerar a vida, porque é uma vida realmente, né? Existe o didaquê, que o autor da lição, ele cita, né? Para quem não sabe, o didaquê, ele foi escrito, são 16 capítulos, não estão na Bíblia. Então, foi escrito no primeiro século, né? É considerado, esses 16 capítulos, as instruções dos 12 apóstolos, né? Como um manual, algo para ser seguido pelos cristãos na época. Não foi incluído na Bíblia, mas tem grande valor histórico, né? Eu sabia que existia, mas essa semana fui dar uma pesquisada, dei uma aprofundada maior, né? Ele está à disposição para quem quiser, né? E o interessante é que nesse didaquê tem uma epístola do Barnabé. Barnabé foi um servo de Deus abençoado, viajava com Paulo, era muito equilibrado, cheio de espírito, né? Ele merecia uma epístola, né? Mas não foi incluída na Bíblia. Mas tem um grande valor histórico, né? O que o didaquê fala a respeito que nos interessa aqui, do aborto? Didaquê dizia: não matarás o embrião por meio do aborto, nem farás que morra o recém-nascido. Então o posicionamento era bem claro aqui, né? Apesar de ser 16 capítulos que estão fora da Bíblia, mas para consulta, valor histórico, ele é muito importante, né?
que diz o juramento de Hipócrates, né, que foi o pai da medicina, né, século V antes de Cristo? Ele já se posicionava a respeito, né, que ele propunha um voto em que o médico se comprometia em não realizar um aborto e nem a eutanásia. Eutanásia, os irmãos sabem, é quando você abrevia a vida de uma pessoa que está em estado terminal, né? E já era um posicionamento do pai da medicina, que não era crente, não era temente a Deus, talvez fosse até ateu, mas já tinha um posicionamento muito claro a respeito do aborto, né? Bioética. A bioética, que é a ética dos laboratórios, a ética dos cientistas que discutem o assunto sobre aborto, sobre a vida, apesar de a maioria desses cientistas serem ateus, eles têm um posicionamento muito racional, né? Ele diz o seguinte, um professor da Escola de Medicina aqui em São Paulo: temos que reconhecer que a vida intrauterina tem o mesmo valor, embora faltem ao feto vários traços que ele irá adquirir depois. A questão não é apenas determinar qual o momento exato em que começa a vida, né? Mas sim valorizar igualmente todos os estágios da vida humana, seja ele na vida intrauterina, na vida normal, até a velhice. Tem que se valorizar e cuidar em qualquer momento da existência humana, né? Da concepção até a velhice, né? Isso é o posicionamento da bioética do homem. Agora, existem casos em que o aborto ele pode ser justificado? Casos em que o aborto pode ser justificado. O primeiro, e inclusive está incluído na legislação brasileira, é quando a vida da mãe corre risco de vida. Existem casos, realmente é comum, em que a gestação provoca uma síndrome, em que começam a ocorrer várias alterações. Se você não tirar esse feto, a mãe vem a morrer. Isso é fato, ocorre todo dia, né? Tem que se fazer uma opção. E eu lembro de um caso em que a mãe, gestante, numa determinada fase, descobriu-se que ela estava com câncer, né? E estava grávida. Aí tinha que fazer uma cirurgia e uma quimioterapia muito pesada, o que levaria à morte do feto, com absoluta certeza, né? Foi dito à mãe: olha, vamos ter que tirar a criança e iniciar um tratamento rápido para poder lhe salvar a vida. Eis que a mãe disse: não, eu vou seguir com a gravidez, né? E quero que essa criança viva, né? Decisão da mãe. Ela tem essa prerrogativa. Da mesma forma que os testemunhas de Jeová, eles assinam um termo para não tomar sangue. E tem que se respeitar, né? Se está no hospital, aqui, chegou, tem que tomar sangue, senão morre, e tiver documentado que não pode tomar, que não quer tomar de jeito nenhum, tem que respeitar,
mesmo que venha a morrer esse paciente. Então a mãe tem essa prerrogativa. Não, eu quero que essa criança sobreviva, né? E assim foi. A gestação foi para frente, a criança foi, no tempo certo, foi retirada, mas a mãe, infelizmente, não dava mais para fazer muita coisa, porque o câncer disseminou, né, nesses meses em que ela tomou essa decisão. Aborto eugênico. O que é isso, né? É quando se faz o aborto porque existe alguma malformação congênita grave, ou a criança adquiriu alguma doença, alguma infecção, né, que apesar de mantê-la viva e poder vir a nascer, ela vai viver com um defeito, com muita limitação, né? Porém, a atual legislação brasileira não permite, a não ser em crianças anencéfalas, né? O Supremo Tribunal decidiu. Não está na lei, na Constituição, no Código Penal, porém, em 2012, não sei, o Supremo, sob consulta, decidiu, né, que o aborto, no caso de crianças que não nascem com cérebro normal, ela não é viável, ela vai morrer, e de fato ela morre mesmo nas primeiras horas, né? E então é um aborto que é justificado, né? Porém, a gente tem visto casos realmente um pouco atônito, né? Porque eu lembro de uma gestante que ela diagnosticaram um feto anencéfalo. Falou: olha, é melhor você abortar, e se isso vai para frente, vai nascer, é um estresse muito grande, você vai passar, né? Vai ter que fazer velório, enterro, né? Então aconselharam ela a tirar. Aí ela indagou a equipe médica: mas essa criança não serve para nada? Aí que todo mundo ficou em silêncio, né? Não ia esperar uma pergunta dessa de uma mãe com feto anencéfalo, condenado à morte, né? E ela falou: mas o resto dos órgãos são bons? São. Na maioria dos casos, todos os outros órgãos são normais. Ela não serve para doar os órgãos para alguma criança que precisa de um fígado, do coração e outros órgãos? De fato ela pode ser útil mesmo, né? E são órgãos difíceis, né? Crianças. E então foi a termo, né? Nasceu essa criança, ela durou pouco tempinho, 1 hora, 2. Aí já prepararam tudo para retirar os órgãos, e foi utilizado para dar vida a outras crianças que nasceram com outros órgãos, né, com dificuldade, né? E o ano passado eu estava lá no hospital, vendo a minha tia que tinha quebrado o fêmur, né? No quarto tinha uma irmã acho que da Assembleia, que começou a conversar, tivemos alguma amizade, né? Então ela contou a história dela, o testemunho, né? Que ela teve uma gestação com feto anencéfalo também. E a mesma história: olha, você pode legalmente tirar né? E acabar com essa história, porque essa criança de fato vai morrer. Ela: não, eu quero seguir com a gestação.
Eu quero tomar essa criança nos braços, né? Agradecer a Deus, orar, e assim seja. E assim foi, né? Nasceu, ela pegou nos braços essa criança, ela durou 1 hora mais ou menos de vida, né? Agradeceu a Deus, né? E a criança realmente parou de respirar, né? Então, é muito individual essa questão, né? O que fazer, né? O cristão, ele tem que fazer a diferença, e essas atitudes mostram que isso acontece. Eu lembro agora lembrei de um pastor, cuja mãe falecida já era muito crente, muito, né? E quando ela estava grávida dele, foi diagnosticado morte da criança. Não tinha mais batimentos, não tinha nada. A criança, na barriga dela, foi diagnosticada como um natimorto, né? E falaram para ela, olha, você vai entrar em trabalho de parto, essa criança está morta, pode demorar um pouco, mas a gente pode ligar um soro, alguma coisa para acelerar esse processo. Ela falou, não. Está na mão de Deus, né? Vai seguir em frente, né? E o que aconteceu? Nasceu uma criança viva, né? Uma criança viva. Hoje é um pastor, né? É uma pessoa realmente separada por Deus, né? E é uma bênção. Aborto em caso de honra, né? Chamado aborto de honra. É a gravidez gerada por meio de um estupro, né? Também a legislação brasileira prevê e autoriza em hospitais públicos que se faça o aborto. É um caminho longo, chato, tem que fazer um exame de delito, corpo de delito no ML, constatar a agressão, né? Registrar, tomar medicamentos. Aí, dali algumas semanas, eles podem fazer o aborto. É legal, né? Moralmente justificável, né? Moralmente. Mas é um caso em que existem controvérsias, né? Existem opiniões diversas, né? O que diz a lei no Brasil, né? Risco de vida da mãe, está justificado o aborto, né? Em casos de estupro, e mais recentemente, por conta de decisão do Supremo Tribunal, fetos anencéfalos, né? Fora isso, não existe no Código Penal brasileiro autorização para se fazer aborto, né? Passa a ser na clandestinidade, né? Justificativas não aceitas, né? O aborto não pode ser feito simplesmente para controle de natalidade ou porque é um filho indesejado. Não queria aquele filho, não era o momento. Nos países em que isso aí é permitido, vai lá e faz o aborto. Tranquilamente, né? Tranquilamente, não tem problema nenhum. Na China, nos Estados Unidos, na Europa, está totalmente legalizado. A justificativa dos que apoiam a liberação do aborto, eles têm uma justificativa, né, que parece
plausível, né? E é uma verdade, né? Existem muitas mortes por prática de aborto clandestinamente, né? Pessoas não habilitadas, sem as condições necessárias, vai lá e faz o aborto de qualquer jeito, de qualquer maneira. A mulher tem hemorragia, pega infecção e morre. É mais comum do que você possa imaginar, né? Quando aparece no hospital esses casos, e aparece todo dia, de pessoas que tentaram. Então a justificativa de quem quer legalizar o aborto, uma das é essa, né? É acabar com esse tipo de morte, né? E fazer o aborto legal, em condições com médico, anestesista, com todas as condições, que aí diminuiria essas mortes, né? Esse é um argumento que é muito forte e está sendo usado no Congresso para tentar legalizar o aborto, né? Como eu disse para os irmãos, atualmente eu acho muito difícil passar, mas um dia vai passar. Eu tenho absoluta certeza disso, porque no mundo todo está passando, a população está cada vez mais, né, longe de Deus, né, a tal filosofia pós-moderna, né, humanismo, naturalismo, existencialismo, que diz que você é senhor das suas ações e dirige a sua vida, né? Não é mais teocêntrica, né? Como deveria ser a nossa vida, né? Girar em torno da vontade de Deus, né? Então essa é uma das principais, né? E acabar também com essas clínicas de aborto de alto luxo. Eu fiquei impressionado conversando com um médico que pratica aborto em clínicas de alto luxo, né? Normalmente em mansões isoladas aí na cidade. E conversando com ele, como que funciona, né? Não, funciona assim. Nós temos uma equipe de psicólogos, advogados, tudo para preparar, né? Se a pessoa realmente quer fazer. E quanto sai isso? 5 mil reais, mais ou menos, eu não lembro direito. E você fica com quanto? Dá para ficar com uns 3 mil, 2.500 em cada aborto que eu faço. Você consegue fazer quantos? A fila é enorme, se eu tiver disposição eu faço uns 10. Você imaginou uma pessoa num dia ganhar 30 mil reais? E sem recibo, hein? Porque ninguém vai querer recibo de um crime, né? Entendeu? Ele ganha 30 mil reais. E ainda por cima ele falou: se você precisar de recibo no imposto de renda, fala comigo que eu preciso desovar. E eu falei: não, tudo bem, tá tudo bem, né? Ele até precisa dar recibo para justificar o que ele ganha, né? Então, os que legislam a favor do aborto comentam isto, né? Tem gente ganhando muito dinheiro ilegalmente, né? E do outro lado, gente morrendo, né? Esses são os argumentos de quem está tentando legalizar o aborto no Brasil, né? É um grupo lá no Congresso que é minoria, mas faz barulho, faz muito barulho, viu? E vai ser tirado da gaveta esse projeto aí para tentar passar. Agora o que está no foco é a criminalização da homofobia, que está sendo votado. Agora, passado isso, vai entrar do aborto, que eu já estou sabendo. Eu acho que não passa no momento, mas vão tentar. Com certeza vão tentar. Irmãos, o que a Bíblia nos diz a respeito do aborto? Nós falamos que ela não fala abertamente do aborto, mas ela fala diretamente da vida, da preservação da vida, né? O aborto ele não é tema de estudo específico da Bíblia, mas é certo que em nenhum momento a palavra
estimula a morte intraútero. Pelo contrário, sempre protege o feto. Nós lemos o Salmo 139, que fala claramente, né, de como Deus encara um conceito, mesmo informe, sem forma, sem nada, mas que é uma vida que está ali, né? Deus é o Senhor da vida e dá forma ao não nascido. É o salmo que foi lido aqui, 139, do 13 ao 14. Ele fala, né? O salmista fala de como Deus o via, né? Quando ele era informe, sem forma, vazio, mas Deus olhou para ele com absoluto amor, né? Deus conhece e os assiste desde o primeiro instante. Quem tem a Bíblia aí aberta no 139, o 15 e o 16? Eu vou demorar para abrir aqui. Salmo 139, o 15 e o 16. É muito claro, né, irmãos? Está muito evidente que a palavra de Deus diz: a vida começa na concepção. Foi assim que Deus viu ainda Davi, sem forma, sem osso, sem nada, né? Do jeito que o irmão leu aí. Então, para mim, pessoalmente, não existe nenhuma dúvida. A vida começa na concepção desse feto, né? Deus se relaciona com eles, interage e estabelece proposta desde o ventre materno. Está lá no Salmo 22, verso 9. Contudo, tu me tiraste do ventre, tu me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. Salmo 22. E o que diz Jeremias 1,5? Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, né? Então Deus olha, esse é meu, né? Esse é meu. Cuida desde a concepção, né? E o que diz Isaías 49, verso 1? O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. Desde a concepção, Deus já deu nome. E Lucas 1, 41, é aquela passagem em que Maria vai visitar Isabel. Maria com Jesus no ventre, Isabel com João Batista. O que aconteceu quando Maria cumprimentou, abraçou Isabel, né? Ela foi cheia do Espírito e João Batista começou a pular lá dentro, ou seja, também recebeu o Espírito Santo de Deus. Os irmãos creem? Eu creio, né? Que um feto na barriga da mãe pode receber o Espírito Santo também, né? Eu não tenho dúvida nenhuma não, a Bíblia nos mostra que sim, né? Também fala lá em Gênesis 25, né, respeito a Jacó e Esaú, né? 2 nações estão no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá
o mais novo, né? Estavam no ventre da mãe, mas Deus já tinha dado destino para aqueles dois, né? Deus é quem dá e quem tira a vida. Gênesis 1:27. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então a vida é dada por Deus. Deuteronômio 32. Eu causo a morte e restituo a vida. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar das minhas mãos, né? E o que diz lá em 1 Samuel 2:6? O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. Atos 17:25. Porque Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Todas as coisas, né? São inocentes e não podem ser privados do direito à vida, pagando pela irresponsabilidade ou violência alheia. Êxodos 23:7 diz: não matarás o inocente e o justo, pois não justificarei o ímpio, né? Então existe a discussão que o autor da lição, né, propõe, que é o posicionamento que o cristão deve ter: pró-vida ou pró-escolha, né? Pró-vida é seguir tudo aquilo que nós lemos, que a palavra de Deus nos diz, né, a respeito da vida, a respeito da importância de mantê-la. Então, a palavra de Deus é claramente contra o aborto, não é? Contra o aborto. Então, fica essa discussão: pró-vida ou pró-escolha. E ele encerra a lição dizendo o seguinte: ainda que existam casos em que o aborto possa ser legal, seus efeitos na vida física e psíquica da mulher são quase sempre danosos e insuperáveis. Mesmo nas mulheres que fizeram aborto legal por necessidade, isso eu acompanhei em vários casos, a mulher fica com várias sequelas psicológicas na vida dela. Sentimento de culpa, alterações físicas, né? Perda de libido, perda de muita coisa, mesmo quando o aborto é legal. É um trauma, é uma agressão muito grande na mulher, né? Muito grande. Eu lembro de um caso em que foi nos Estados Unidos. A mãe decidiu em fazer um aborto, a gestação já era um pouco avançada, né? Muitos estados lá dizem que só pode fazer até 12 semanas, mas tem locais que pode fazer até os 9 meses. Inclusive o projeto de lei que o Lula tentou passar, ele permitiu o aborto em até 9 meses, né? 9 meses você faz uma cesárea e tira a criança e dá para alguém, né? Não precisa forçar né? Mas no entanto, um dos motivos que a lei não passou também. Mas nesse caso, o aborto foi ser feito já com a criança um pouco crescida. E o que aconteceu? Durante o procedimento, a criança, ela segurou a cureta, que é um instrumento
que o médico usa para tirar a criança. Você sabe que a criança, quando nasce, ela tem esse reflexo, né, de prender, né? E ela segurou a cureta e não largava, né? E o médico queria fazer o aborto, mas a criança não deixava. Por reflexo, ela segurava a cureta. Isso daí foi, infelizmente ou felizmente, foi filmado, né? E deu para ver perfeitamente. O que não impediu de fazer o aborto, né? Então a nossa escolha é sempre pró-vida, pró-vida. Sempre que possível, sempre pró-vida. Pró-escolha, né? É quando o homem se acha o centro do universo, né? Ele decide o seu caminho, o seu destino, ele é o senhor das suas atitudes, né? Tudo é relativo para ele, né? O evolucionismo diz que é assim mesmo. Você tem que tomar suas decisões e não levar em conta que Deus é quem deve dirigir as nossas vidas em tudo, né, meus irmãos?